Em 1999 surgem as Famílias Amigas, um projeto da Santa Casa da Misericórdia de Almada. O seu objetivo é permitir às crianças e jovens acolhidos estabelecer relações com uma família. Com esta, a criança pode formar laços afetivos duradouros, peças fundamentais para a sua estabilidade e desenvolvimento harmonioso. Segundo o relatório Casa, em 2023 estavam em acolhimento 6.446 crianças e jovens em Portugal. Destas, 89% encontravam-se em casas de acolhimento residencial. 20% das crianças permanecem em instituições por mais de 6 anos. A maioria tem receio. Eu vou criar aqui uma paixão por esta criança e um dia ele pode me querer, ou pode não me querer, ou pode dizer, olha, eu agora cresci e quero cortar o vínculo. Eu acho que a maioria das famílias é isto, tem medo de acabar por criar aqui demasiado afeto e depois não conseguir gerir. Mas isto é engraçado porque as crianças é exatamente o mesmo. Os adolescentes, esta parte do desconfiado, é de um lado o receio de voltar a passar coisas que passaram em casa, obviamente, mas a maioria é o receio de eu vou dar e se ele depois não gosta de mim, me deixa. O que eu sinto é que as famílias e as crianças têm exatamente o mesmo receio. Quando nós decidimos que se calhar era a altura de ajudar um garoto nosso, não é? Uma vez que já tínhamos recebido as crianças estrangeiras dentro de um projeto completamente diferente, não tinha nada a ver, não eram jovens que precisavam de apoio, era uma experiência de vida e uma experiência que as famílias podiam proporcionar, quando nós pensámos que se calhar era a altura de podermos ajudar um jovem nosso que esteja numa situação mais delicada e que precise realmente de uma família. Sabíamos que existiam as famílias de acolhimento e fomos à procura de outra resposta. Não era propriamente família de acolhimento que nós pretendíamos ser, mas outra forma de ajudar. E chegámos à família amiga. Soubemos que havia um menino que se enquadrava na nossa família, que era muito importante, não é? Que ele tivesse características muito próximas das nossas naquele momento. E havia um garoto que elas consideraram que se ia encaixar. E realmente foi verdade. Quando me disseram que eu ia ter uma família amiga, fiquei assim um pouco ansioso, um pouco desconfiado também, não sabia o que é que vinha aí. E alegre, sabia que vinha uma ajuda para mim, então fiquei contente. Tinham explicado era que normalmente eles depois apresentavam o dossiê de 2 ou 3 menores para a família amiga e caracterizavam um pouco cada uma das crianças, para a família amiga também poder fazer uma escolha. Mas no nosso caso, a certa altura as técnicas disseram, olha, nós sabemos, se confiarem em nós, nós sabemos quem é a criança. E nós, não, tudo bem, nós confiamos, não tem problema nenhum. E pronto, e era o Paulo. Eu fiquei feliz, porque eu já tinha tido uma antes e não correu muito bem. E depois, quando disseram que eu ia ter uma e que me disseram que ia ser muito especial, porque diziam que era uma pessoa parecida comigo. Fiz perguntas, lembro-me que uma delas era se faziam a cama, que eu lá no colégio tinha que fazer sempre a cama, né? E então, tipo, sei lá, nunca conheci uma outra vida, porque eu saí do pé dos meus pais com 9. E então a minha vida antes era, tipo, vivia um bocado mais na rua e assim. E então foi novo para mim. Primeiro, há sempre um dia que eles conhecem aqui, que é sempre o dia que eles normalmente nunca se lembram, porque aquilo é uma fase de grande nervosismo, somos nós que conduzimos ali um bocadinho aquele momento, pois depende da criança e da família. Uns fazem momentos curtos, tipo 1 hora, vão comer um gelado e voltam, outros já conseguem passar o dia. Isto depois difere muito da família e da criança e de como vamos avaliar. E isto pode demorar o tempo que for necessário. Nós temos crianças que ao fim de 2 semanas já querem lá dormir e a família está receptiva e temos crianças que às vezes demoram 1 mês ou 2 até começar a fazer as pernoitas, porque ainda não se sentem seguras, porque ainda são mais reservadas, depende daqui do tempo. À medida que a relação também se vai estabelecendo, estas famílias costumam nos acompanhar com eles a consultas, costumam nos acompanhar à escola, porque depois também querem aos fins de semana apoiá-los de outra forma e nós vamos integrando, mas sempre à velocidade também da família. Foi um pouco estranho quando me conheci e eles vieram-me cá buscar. Fui até à casa deles, estava assim ansioso para conhecer a casa. Eles têm um filho também e tinham os cães. Pronto, estava assim um pouco envergonhado, mas nada demais, depois passou. Conhecemos-lo lá no lar de jovens.
E foi empático, eu acho que foi, ele estava muito tímido e continua a ser uma criança tímida, mas foi muito empático porque criou-se ali logo uma afinidade, uma simpatia, foi engraçado. Os primeiros dias, eu só passava lá os dias, depois eles vinham-me cá trazer à noite. Passava o dia e vinha cá. Depois, passado umas semanas, perguntaram-me se eu queria dormir lá. Eu disse que sim, eu senti-me bem, dormi lá e pronto, até hoje durmo lá. Se a memória não me falha, no primeiro dia ele passou o dia connosco, mas não dormiu, o que é comum. E depois, na semana seguinte, penso eu, 15 dias depois, já não me recordo com pormenor, ele já passou o fim de semana connosco. Não me lembro se foi só uma noite, se foi de sexta a domingo. Esses pormenores assim tão exatos eu não sei, não me recordo. Mas teve uma certa graduação, não é? Todas as semanas falamos com estas famílias, porque como vamos marcar o fim de semana, há sempre um contacto telefónico, como é que está a correr, dúvidas que se tenham colocado. Ajudá-lo também a família a gerir algumas informações que vai tendo por parte da criança. Há muitas crianças que, à medida que vão ganhando aqui confiança, vão contando coisas da história de vida que nós não passamos, em que depois nós ajudamos a gerir esta informação, porque às vezes estas famílias sabem que eles foram retirados às famílias, mas não têm uma ideia do impacto que é ouvir determinadas situações, e então nós ajudamos a gerir estas situações e tentamos fazer aqui sempre este trabalho conjunto. Era uma criança com 10 anos, já tem memória, daquilo que viveu, daquilo que lhe aconteceu, tinha uma revolta ou uma incompreensão do porquê de estar ali naquela situação, não é? De acolhimento, ter ido para uma residência de acolhimento. Era importante para nós também saber qual era o sentir dele naquele momento. Nós, enquanto família de acolhimento, receber um jovem que não conhecemos de lado nenhum, ou que não sabemos o que é que está por trás, ou até em termos emocionais do que é que ele precisa, seria muito mais complicado e se calhar não iríamos de encontrar aquilo que ele necessitava no momento, não é? Sendo adulto e olhando para trás para esta história, orgulho-me bastante nela e faria tudo novamente até ao ponto de sair de casa. Ficava um bocadinho mais. Estando lá basicamente todos os dias, não tinha uma família para ir ao fim de semana, apesar de a minha família de sangue ser enorme, mas ninguém queria saber de mim, até mesmo o meu pai também não o queria, e então essa falta de parentalidade, a minha mãe faleceu relativamente cedo, foi por isso que eu fui para casa dos rapazes. E como era muito agarrado, eu estar a chamar mãe a alguém, a mim enchia-me o coração. Mantive sempre contacto com o meu pai e com familiares próximos do meu pai, pelo menos da parte do meu pai. Da parte da minha mãe também, mas foram-se deteriorando ao longo do tempo, mas as do meu pai sempre tive contacto, ia os visitar, convivia com eles, sempre sem qualquer tipo de problema, e até mesmo essa família incentivava a estar, a não perder essa ligação, porque mais tarde nós vamos crescer, vamos querer saber de mais alguma coisa e procurar saber. E sim, confrontei também alguns familiares: porque é que não ficaste comigo, porque é que não me quiseste, porque é que... E depois, não podia, ou porque não... Ok, mas tudo resolvido, tal e qual como tenho vindo a dizer, a minha vida é resolvida. Eu sou bem resolvido comigo mesmo, resolvo-me bem com as pessoas. Quem fica para trás não quer saber mais delas, mas quem vai ao meu lado ou quem vai à frente, sim. E apesar de ter este tipo de história, a família estou bem com ela mesmo. A família adotiva conseguiu-me adotiva. Eu digo sempre que fui adotado, não fui apadrinhado, nem fui pela família de acolhimento, não, fui adotado. Por isso chamo pai, mãe, irmãos, mas nesse aspecto, principalmente, sim, foi esta família que me conseguiu
organizar mentalmente, em conjunto com os valores do desporto, foram eles. A instituição poderá nos dar roupa lavada, um local para dormir, comida à mesa, coisas que não faltam. Tens ali pessoas que de alguma forma podem cuidar de ti, mas não é a mesma coisa do que estar dentro de uma casa. E estar dentro de uma casa com valores, até neste caso religiosos, foi uma mais-valia para mim. Sinto-me mesmo um grande sortudo e um privilégio de ter estado com aquela família. A sensação que eu tenho é que o Paulo tem bastante lucidez sobre o papel de cada um, do pai, da mãe e o meu. E pronto, eu tenho contacto com o pai e com a mãe, mais regular, menos regular, oscila um pouco. E eu acho que nesse fecho emocional o Paulo não se baralha nada. E sempre houve esse contacto com... Sim, sempre houve. Portanto, como disse, quando era família amiga, por exemplo, o pai visitava o Paulo quinzenalmente, ia lá visitá-lo. E pronto, e o Paulo de vez em quando almoça na mãe, vai à mãe, ou fala com o pai. Este jovem tem contacto com a família biológica, não é? Ele tem um contacto muito próximo com a mãe, que sempre os visitou, e agora, como eles já são ambos adultos, são eles que visitam a mãe. E têm contacto, por vezes diário, por vezes semanal, por telefone. Portanto, eles mantêm o contacto com a mãe biológica, sim. Eu tinha a sensação que sempre que eu deixava no colégio, que era tempo que ele estava a perder numa enorme evolução que eu via acontecer quando ele estava connosco. E portanto, eu deixava lá ao domingo e pensava, pronto, agora vou ficar aqui uma semana no ramo-ramo. Pronto, enfim, era a sensação que eu tinha. Provavelmente certo ou errado, eu não sei. E portanto eu pensei que o Paulo iria de facto aproveitar muito se a integração fosse permanente. Estes jovens que sentem que vão para um projeto de autonomia e que têm muito medo porque lá fora eu vou estar sozinho, que não estejam sozinhos. Pronto. É esta a ideia do projeto. Claro que depois já tivemos situações em que se deu o apadrinhamento, em que se deu aqui, mas isso são exceções, ou seja, o que nós pedimos sempre é alguém que esteja disponível para criar um laço que perdure no tempo. Estávamos à mesa, só os dois em casa, e o Paulo disse, tu achas que eu te pressiono um bocado? Eu disse, se calhar um bocadinho, mas eu acho normal, não tem problema. Eu disse, sabes o que é? Eu já tenho 14 anos, vou fazer 15. Qualquer dia não tenho nada de criança e não tive a experiência de reintegrar uma família. E eu pensei, é isso mesmo. Eu, quando a Mafalda e o João me apadrinharam, né? E depois, quando foi só a Mafalda ter essa atitude, eu senti que a minha ligação é com ela. Porque foi ela que transmitiu todo o amor que eu não conhecia e, sei lá, toda a vontade de querer ter alguém que me ame como ela me ama. Se o apadrinhamento puder começar a ser nas instituições, pode começar o contacto e se correr bem, então dar-se esse passo. Se calhar a probabilidade de correr mal é muito menor, porque ou seja, já se faz este trabalho em acolhimento, eles vão e vêm, se correr mal, vai correr aqui, nesta fase, mas eles têm uma alternativa. E depois sim, a transição. Acho que poderia ser aqui, não uma medida, mas o iniciar de um projeto de apadrinhamento, que eu acho que o apadrinhamento não pode ser esquecido. É das medidas para os jovens mais importantes na promoção e proteção. Desde que conheci a Mafalda, trato-lhe como mãe mesmo. Mas ela não é igual a ti, mas é minha mãe. Eu. Então, não sei o que dizer. Porque, não sei mesmo. Eu acho que o tempo em si demonstrou tudo. E como é que foi esta passagem de família amiga para... São os teus... É a tua madrinha, não é? Como é que foi esse processo Foi a para maneira ti? como a Mafalda me tratou e me cuidou ao longo dos anos. Esse processo para ti foi simples? Estavas ansioso? Quero que isto aconteça Não muito estava, rápido? porque Como é assim, eu estava no colégio, eu não tinha, tipo, muito a perder, tá a ver? E então, a vida em si, que eu queria era algo diferente. Estas experiências são muitíssimo multifacetadas. E, portanto, há ganhos emocionais, há ganhos práticos, há ganhos
educativos em ambas as direções, é bidirecional. Eu acho que sobre o que o Paulo ganhou, eu acho que o Paulo dará uma melhor resposta do que eu, necessariamente. Do que eu observo, eu acho que o Paulo ganhou uma realidade nova, ganhou outros afetos, outras relações afetivas, não só comigo, mas depois com a minha família, com o resto da família, não é? Com o meu irmão, com o meu pai, com os primos, com os tios. Portanto, ele criou muito mais relações afetivas. E ganhou uma experiência de vida que necessariamente uma instituição não confere. Ganhámos mais um filho. Foi. É um filho de fim de semana, mas que aos fins de semana estamos sempre na expectativa. E ele vem, ele está. E ganhámos principalmente a alegria de ver uma criança crescer, que cresceria num ambiente mais formal, talvez. E aqui cresceu e tornou-se um jovem adulto em quem nós temos orgulho e confiança. É muito importante. Eu ganhei um filho, isso foi a primeira coisa que eu ganhei. E depois ganhei toda a experiência associada a isso, toda a experiência emocional, toda a experiência prática também, e também uma enorme abertura de percepção sobre não é bem sobre a natureza humana, mas sobre aquilo que é realmente a personalidade e o espírito individual de cada ser. Pronto, acho que foi essencialmente isso que para mim foi a grande aprendizagem, porque o conhecimento que se faz com o filho é um conhecimento, mesmo nestas circunstâncias, não é? O Paulo só vai viver comigo com 14 anos, eu só o conheci com 12, é uma experiência de grande profundidade, de grande mergulho no outro. E, portanto, eu acho que isso talvez tenha sido o ganho, digamos assim. Diria que é mais uma forma de darmos sentido à nossa vida. Não é? Nós só tivemos um filho, gostaríamos de ter tido outros, mas se calhar tivesse muitos filhos, teria tido a mesma atitude, porque há tanta gente que precisa de nós, é tão fácil, e aquilo que damos é aquilo que temos, portanto, e recebemos em troca. Portanto, eu acho que é uma experiência muito boa. Acho que sim. A família amiga tem vários bons aspectos. Temos um tempo só para nós, temos uma casa só para nós, dá para relaxar. Temos uma família que não é a nossa, mas consideramos que fosse. Eu lembro-me que eu estava a passar uma fase de revoltado. Então, depois, quando a Mafalda veio para a minha vida, parece que as coisas ficaram diferentes. Comecei a estudar mais, comecei a olhar para a escola com outra perspectiva, comecei a ser um miúdo mais certo. Eu já tive aqui conversas com alguns miúdos, pronto. Eles às vezes têm curiosidade e perguntam-me como é que é ter, se é bom. Eu digo sempre a minha opinião, que eu acho que é uma das melhores coisas que existe aqui no colégio. E eles às vezes dizem-me a mim, também queria ter uma, queria ter a sorte que tu tens de ter uma. Isso, eu por acaso tive sorte, mas também não custa nada falar aqui em baixo para tentar arranjar. É como ter um filho. Tirar uma pessoa de uma instituição e vir para o nosso lar, tem que ser mesmo com consciência e tem que ser mesmo com amor. Sabermos aquilo que estamos a fazer, porque senão vamos fazer mais sofrer este do que o outro. Porque este já poderá levar duas. Mas não, nem vale a pena pensar nisso. É consciência do que está a fazer e dar mesmo muito amor, porque depois as coisas ficam juntas uma com a outra. Eu acho que o acolhimento esquece disto, eles agora podem ficar até aos 25. Nós, adultos, temos ligação à nossa família, aos nossos amigos. Em toda a nossa vida enquanto adultos, quando as coisas estão menos bem, nós temos alguém.
E o que nós estamos a dizer é que podemos trabalhá-los, pode ser fantástico o trabalho da autonomia, num apartamento, e eles serem independentes. Então, e quando eles precisarem, quem é que eles têm? Eles não têm. E eu acho que é isto que se esquece, e acho que o sistema, sim, tem que crescer, mas não pode esquecer que atualmente muitas das crianças que entram no sistema entram acima dos 12, 14 anos. E não se está a olhar para isto. Claro que temos que começar por partes e até 2030 temos as crianças pequenas e o acolhimento familiar até aos 12, tudo bem. Mas continuo a dizer, não podemos esquecer os jovens, até porque se formos ver as idades em acolhimento, temos um número muito significativo de jovens. E tem que se explorar estes projetos. Se não for famílias amigas, tem que ser o apadrinhamento, mas tem que haver uma aposta também neste lado, porque senão eles vão crescer cheios de ferramentas, mas com um buraco afetivo. E este buraco afetivo cria mais moças do que todos os recursos que lhes possam pôr à mão quando saírem. Ser família amiga é acolher. Ser família amiga é um ato de amor, eu acho. Para com os outros, até para connosco próprios. Porque nós damos aquilo que temos e recebemos. É muito gratificante. É muito bom. Ser família amiga é bom.